Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração, que Jesus, o nosso amado Mestre, possa nos abençoar e fortalecer, a fim de que todos nós possamos compreender o tema que nós iremos conversar na noite de hoje, na nossa aula, que possamos ter luz e entendimento para vivenciar tudo que Jesus nos ensina em nossa trajetória. Aliás, o tema de hoje ele é muito pertinente com o momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos na Semana Santa, por isso nós iremos conversar um pouquinho sobre a Páscoa, sobre a Quaresma e sobre o Carnaval. Mas eu gostaria de começar aqui o nosso desenvolvimento, o nosso bate-papo, com uma pergunta. É proibido comer carne vermelha na Semana Santa ou na Sexta-feira Santa? Ou como se diz popularmente por aí, é pecado nós nos alimentarmos de carne vermelha nesse período? Aliás, basta ressaltar que para nós espíritos o pecado sequer existe. O que existe muitas vezes são atos equivocados que vão trazer para nós uma consequência. Mas nós iremos conversar um pouquinho sobre esses temas que são extremamente pertinentes para esse momento e vamos tentar elucidar para que todos nós possamos vivenciar aquilo que achamos prudente na nossa existência, né? Então, olha só, nós iremos falar sobre o Carnaval, sobre a Quaresma, sobre a Semana Santa, sobre a Sexta-feira da Paixão, sobre o Sábado de Aleluia e sobre a Páscoa, né? Mas para nós falarmos sobre tudo isso, nós primeiro precisamos de entender como são definidas as datas desses momentos cristãos, né? Haja vista que cada ano essas datas elas são flexíveis, ocorrem em algum momento diferente, né? Por exemplo, o Carnaval às vezes é no começo de fevereiro, às vezes no meio de fevereiro, às vezes no início de março. Por que tem essa flexibilidade, né? Então, para a gente entender, a referência de todas essas datas é a Páscoa. E a Páscoa, olha só que interessante, a Páscoa é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre no dia do equinócio da primavera. Ou seja, a Páscoa é celebrada no primeiro domingo de lua cheia após a chegada da primavera no hemisfério norte. Então, a partir desse momento é que se define, né? Olha só, nós temos a Páscoa, define-se 2 dias antes da Páscoa, do domingo de Páscoa, a Sexta-feira Santa e, consequentemente, a Semana Santa, e aproximadamente 40 dias antes o Carnaval, né? Então, só para conhecimento de todos nós, de como é instituída aí as datas da Semana Santa, Páscoa e Carnaval, né? Mas o que significa a Páscoa? Qual o significado da Páscoa, afinal? Então, a gente vai ter 2 vertentes aqui para a gente compreender o que significa a Páscoa. Nós temos a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. A Páscoa judaica é a celebração da libertação do povo judeu da escravidão no Egito, né? Então, olha só, quando nós vemos lá no Evangelho, aquelas historinhas que narram a vida de Jesus, em algum momento eles narram que Jesus, por exemplo, foi celebrar a Páscoa em Jerusalém junto com sua família. Nesse momento em que Jesus vai celebrar a Páscoa, ele não está falando da Páscoa cristã, mas sim dessa Páscoa judaica, onde muitas pessoas se reuniam em Jerusalém para celebrar a libertação do povo judeu da escravidão do Egito, né? Porém, depois de alguns séculos, foi constituído a Páscoa dos católicos, né? E a Páscoa dos católicos é a celebração da ressurreição de Jesus. Ou seja, no momento em que Jesus parte para o mundo espiritual através da sua crucificação, 2 dias após esse momento, ele ressurge e ali se celebra o reaparecimento de Jesus. Para os católicos, essa ressurreição é no mesmo corpo. Para nós espíritas é um pouco diferente. Mas nós vamos conversar sobre isso no decorrer do nosso bate-papo, né? Mas, enfim, os espíritas comemoram a Páscoa ou não? E a resposta é a seguinte: não comemoramos a Páscoa no sentido vivenciado por outras religiões. Porém, tratamos a questão com muito respeito e evitamos o confronto em relação às crenças alheias. Apesar de nós não vivenciarmos essa Páscoa no sentido religioso, nós não entramos em embates nem discussão que contrariam as pessoas que têm essa crença. Por quê? Porque nós temos o maior respeito pelas crenças das outras pessoas, né? Mas por que nós não celebramos esse momento? Por que nós não comemoramos a Páscoa? Porque entendemos que Jesus não ressuscitou no sentido de voltar no mesmo corpo, e sim reaparece espiritualmente através do seu corpo espiritual,
comprovando assim a imortalidade da alma. Para o Espiritismo, os ensinamentos de Jesus, como o amor, o perdão e a caridade, devem ser praticados diariamente. Assim, a ênfase não está em festejar um evento isolado, mas em buscar o aperfeiçoamento moral a cada novo dia. Ou seja, por que nós não comemoramos a Páscoa e vivenciamos esse momento religioso? Porque para nós pensar em Jesus e vivenciar o que Jesus nos ensina deve ser um roteiro para o nosso dia a dia. E não só de um momento específico, né? Apesar de termos todo o respeito para as pessoas que possuem essa crença, nós entendemos que precisamos vivenciar e amar Jesus todos os dias do ano, e não só durante o período da Páscoa, né? Então, olha só. Mas, voltando aqui à questão da paixão de Jesus, compreendendo que algumas religiões relembram a Sexta-feira Santa, a paixão de Cristo, afirmando que Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade, a doutrina espírita nos afirma que Jesus não morreu para nos salvar, mas sim viveu para nos mostrar o roteiro e postura para nossas conquistas de ordem espiritual. Ou seja, 2 dias antes da Páscoa, nós temos ali o momento da crucificação de Jesus. E muitas pessoas ou muitas religiões acreditam e afirmam que Jesus tenha morrido na cruz para salvar toda a humanidade. Mas nós temos a convicção de que Jesus não morreu para nos salvar, e sim viveu para nos direcionar, para nos mostrar qual deve ser a nossa postura, qual deve ser o nosso roteiro para encontrarmos a verdadeira felicidade. Porque Jesus, através da sua vivência, ele nos mostrou tudo que é necessário para alcançarmos a felicidade. Então, ao invés de ter morrido na cruz para de alguma forma nos salvar, ele viveu para nos mostrar o roteiro da nossa verdadeira felicidade. Portanto, se quisermos de fato nos salvar, basta vivenciarmos o que Jesus nos mostrou como roteiro, como o amor ao próximo, o perdão, a caridade, a tolerância, a simplicidade e assim por diante, né? Mas na Sexta-feira Santa, pode ou não pode comer carne? A gente começou até com essa pergunta para trazer um certo interesse, né, para a gente buscar a resposta, mas ainda vamos lá, olha só. Para entendermos o sentido da proibição do consumo de carne nessa data, precisamos entender o sentido da Quaresma e do Carnaval. Ou seja, nós só vamos entender o porquê algumas religiões proíbem o consumo de carne na Sexta-feira Santa, se nós entendermos também o sentido da Quaresma, que antecede a Semana Santa, e do Carnaval. Vamos lá? Olha só. Então, para a gente entender ali a questão da Quaresma e do Carnaval, a Quaresma ela foi instituída no ano 325, onde houve um concílio, o concílio de Nicéia, né? Ali se instituiu a questão da Quaresma como uma necessidade do povo, de alguma forma, buscar uma reflexão sobre as suas atitudes, né? Então, o que era essa Quaresma? É esse período de 40 dias, onde os adébitos eles iriam se privar de comer carne, de beber álcool, de praticar as coisas voltadas à sexualidade, ou seja, é um período onde esses adeptos eles iriam se privar dos prazeres mundanos, né? E esses 40 dias da Quaresma fazem uma alusão aos 40 dias que Jesus passou no deserto ali, passando por tudo aquilo que o Evangelho nos mostra, né? Todas aquelas tentações e tudo mais, né? Então, esses 40 dias tinham como objetivo fazer com que os seus adeptos tivessem ali uma reflexão, eles se privassem dos prazeres mundanos e também se buscassem uma autopunição. Mas a questão é, será que uma autopunição ao corpo físico traz alguma diferença em relação à nossa questão evolutiva espiritual? É claro que não, né? Porque a dor do corpo necessariamente não reflete na alma. Então eu posso castigar meu corpo sentindo só a dor física, sem ter nenhuma diferença na minha condição de espírito, né, evolutiva do meu espírito. Então nós sabemos, já que essa autopunição, nenhum benefício traz à alma, senão a dor do corpo físico, né? Só que antes desse período de 40 dias, onde as pessoas se privavam dos prazeres mundanos,
havia ali o carnaval. O carnaval antecede esses 40 dias. Então o carnaval tem um significado a partir do termo carnevale, que significa adeus à carne. Então foi instituído no sentido de oferecer ao povo uma espécie de despedida momentânea dos prazeres mundanos, pois logo em seguida atravessa-se o período de quaresma, onde o povo deveria se resguardar dos prazeres, uma espécie de vale-tudo para depois se redimir no período seguinte. Ou seja, o carnaval ele foi instituído no sentido de que, olha só, daqui a 3 dias todos serão proibidos de buscar qualquer prazer do mundo. Então aproveitem para fazer o que quiser nesses 3 dias, para que depois então vocês possam se redimir. Então o significado do carnaval parte do latim carnevale, que significa adeus à carne. Na verdade, foi instituído no sentido de oferecer ao povo uma espécie de despedida momentânea dos prazeres mundanos, pois logo em seguida iria se atravessar um período de quaresma, onde o povo precisaria se privar dos prazeres da carne. Ou seja, o carnaval foi instituído no seguinte sentido: olha, daqui a 3 dias nós iremos entrar na quaresma e muitas coisas serão proibidas. Então aproveitem e façam o que quiser nesse período, porque logo em seguida nós iremos nos redimir. Aproveite que nesse período de carnaval vale tudo, né? Então era essa a ideia de vivenciar o carnaval naquele momento. Poderia fazer o que quisesse para que depois entrasse na quaresma e aí as pessoas iriam se privar de todos esses prazeres do mundo, né? Olha só, mas a doutrina espírita, ela proíbe nós hoje, nós somos proibidos de pular o carnaval? A doutrina espírita, ela nos proíbe de fazer isso, né? Olha, a questão não é o carnaval, que não há nada demais quando se diverte com bom senso e prudência. Porém, a doutrina espírita alerta para se preservar dos excessos que se pode vivenciar nesse período. Lembrar-se que tudo na nossa vida é causa e efeito, né? Então, olha só, a questão não é o carnaval em si, é como é que nós vamos nos portar nesse momento, né? Qual vai ser a nossa postura nesse período. E nós lembramos que na nossa vida tudo é causa e efeito. E quando nós praticamos algo bom, nós vamos ter o reflexo bom, e quando nós praticamos algo negativo, aquilo que nós iremos de encontro é justamente com a mesma intensidade e a mesma força que praticamos. Por isso que a doutrina espírita nos sugere, se quer se divertir no carnaval, faça com prudência, tomando cuidado com os excessos, respeitando o próximo, né? Com quais excessos nós precisamos tomar cuidado? Com todos, porque nós sabemos que em muitos lugares estão rodeados por grandes oportunidades de prazeres fáceis e que trazem grandes consequências, voltadas à sexualidade, ao consumo de álcool, de drogas, né? E assim por diante. Então, nós, na condição de espíritas, devemos compreender que podemos entrar e sair de qualquer lugar, mas nem tudo é bom para a gente. Paulo de Tarso tem uma frase maravilhosa que nós devemos levar para a vida, que diz: tudo posso, porém nem tudo me convém. Aliás, um ambiente que é regado por drogas, uma sexualidade excessiva, talvez já não seja um ambiente propício para nós. Mas aqueles, por exemplo, que querem assistir o desfile da escola de samba, que querem participar de alguma festa, faça, mas faça com muita prudência. Entendendo que, nesse momento, devido a muitas pessoas baixarem a guarda, a espiritualidade inferior encontra aí condições para que possam manipular muitas pessoas. E nós, na condição de vivenciadores do Evangelho de Jesus, devemos estar preparados para vivenciar, para, de alguma forma, vencermos esses momentos difíceis, sem deixar que tudo isso nos afete, né? Então, a questão de pular o carnaval ou não, depende de cada um de nós. Aquele que gosta pode ir, mas lembrando da prudência e do equilíbrio necessário para que a gente não seja afetado por toda essa vibração que de alguma forma é envolvida no ambiente nesses momentos festivos, tá bom? Como diz Paulo de Tarso, mais uma vez, tudo posso, porém nem tudo me convém, né? Olha só, e a quaresma? O espírito não se submete à quaresma, pois tem como filosofia de reflexão, transformação, caridade e prece constante, não se limitando a um único período. Então, se a quaresma for instituída no sentido de buscar uma transformação, de buscar uma reflexão dos seus adeptos, para nós espíritas
Não tem muito sentido. Por quê? Essa reflexão, ela deve ser buscada em todos os momentos da nossa existência. E não no único período de 40 dias. Ou seja, o espírita, ele deve estar sempre refletindo sobre as suas atitudes, sempre buscando o ato do bem, da caridade, a prece constante. Agora, aliás, uma outra questão que é vivenciada na quaresma, né, na sua origem, que era a autopunição, essa nós sabemos que não tem sentido nenhum. Então não devemos nem nos preocupar no sentido da autopunição. Porém, os outros itens, nós devemos vivenciar constantemente essa necessidade de reflexão sobre as nossas atitudes, de buscarmos sermos pessoas melhores, da renovação, da caridade, do amor e assim por diante, né? E a questão da carne que nós conversamos, né? Vamos voltar. A gente já perguntou 2 vezes, né? É proibido comer carne, né? Na Sexta-feira Santa? Vamos conversar um pouco sobre isso? Olha só. A questão da carne, o que de início, quando foi instituído a quaresma, lá no início, no Concílio de Nicéia, era com o seguinte propósito, olha só. O que no início seria uma regra de toda a quaresma, passou com o tempo a ser vivenciado somente na Semana Santa e depois limitou-se somente na Sexta-feira Santa. Então, olha só, no início, quando foi instituída a quaresma, a ideia era que os seus adeptos não comessem carne durante esses 40 dias. Aliás, não comessem carne, não consumissem álcool, não vivessem questões voltadas à sexualidade, assim por diante, né? Porém, com o passar do tempo, se adaptou-se e as pessoas passaram a vivenciar essa questão somente na Semana Santa. Ou seja, as pessoas deixaram de consumir carne, bebidas e as outras questões somente na Semana Santa. E depois somente na Sexta-feira Santa, né? Então, nesse caso, as pessoas, os adeptos, só se privam de comer carne na Sexta-feira Santa. Agora, será que faz diferença comer carne ou não na Sexta-feira Santa? Nós precisamos entender o seguinte, que existem muitas pessoas que se privam, que deixam de comer carne e se tornam, por exemplo, vegetariana, por amor e respeito aos animais. Essas pessoas, elas devem ter o nosso mais profundo respeito e admiração, porque é uma questão que a maioria de nós ainda não consegue fazer, de deixar de se alimentar da carne, pensando realmente na vida dos animais. Mas, quando nós falamos em um único dia, o que adianta nós deixarmos de comer carne? O que adianta nós nos privarmos de muitas coisas e continuarmos ainda falando mal da vida alheia, desejando mal às pessoas, ainda não perdoando, ainda nutrindo mágoa no nosso coração? De que adianta nós vivenciarmos o jejum físico quando nós não vivenciamos esse jejum espiritual? Então, para nós, adeptos da doutrina espírita, muito além desse jejum físico, dessa necessidade de nós não comermos carnes dessa data, vem a questão do jejum espiritual. É muito mais valioso nós deixarmos de praticar as nossas más tendências do que praticar um ato exterior. Haja vista que nós nos abstermos de comer carne ou fazer qualquer outra coisa é um ato que é do corpo para fora. O verdadeiro sentido do jejum necessário para o nosso crescimento é do espírito para dentro. Aquilo que nós precisamos vivenciar para sermos pessoas melhores. Mas, compreendendo que eu acredito que a maioria de nós aqui, ou todos nós, tenhamos alguém em casa que gosta de vivenciar essa tradição e que acredita que faz a diferença comer peixe e não carne, nós não precisamos entrar em debates mais uma vez. Podemos, aliás, vivenciar essa data sem problema nenhum e sem questionamentos, mesmo entendendo que o consumo de peixe ou de carne não faz a menor diferença. Aliás, comer um peixinho de vez em quando não faz mal para ninguém, a não ser o preço abusivo que as pessoas praticam nesse período, né? A Semana Santa, o preço do peixe e do bacalhau vai lá em cima. E, de alguma forma, o comércio tira proveito de tudo isso. Mas, como a doutrina espírita ela nos traz uma fé raciocinada, nós vamos compreender que não é o consumo de carne ou peixe que irá fazer a diferença, mas sim a nossa postura. É isso que de fato faz a diferença. Então, se nós quisermos agradar a Deus, ao invés de nós deixarmos de comer carne, né, nós podemos praticar o bem a uma pessoa que necessita. Aliás, como nós falamos agora há pouco, bom seria se todos nós não nos alimentássemos mais da carne vermelha,
Não por uma questão exterior, mas justamente pelo amor e pelo carinho aos animais. Esse seria o ideal. Como ainda nós não temos essa condição, e aliás, quando nós falamos do consumo de carne, nós precisamos ressaltar que nós devemos consumir carne sempre com muita prudência, porque nós devemos de entender que aquele animal que agora está ali, uma parte dele, um pedaço dele no nosso prato, cedeu a sua própria vida para nos alimentar. Então, todas as vezes que nós entendermos isso, nós vamos consumir a carne com muita prudência, de saber que algum animal, algum ser, cedeu a própria vida para nos alimentarmos, né? Então, isso nos faz refletir na importância de termos prudência em relação a isso. Portanto, nós entendemos através dessa fé raciocinada que a doutrina nos traz, que não é comer carne ou peixe que irá fazer a diferença, mas sim a nossa postura perante tudo que acontece à nossa volta, né? Quando nós vivenciamos Jesus, né? Olha só, sobre o consumo de carne, é muito louvável aqueles que abrem mão de consumir carne constantemente por respeito e amor aos animais. Abster-se do consumo de carne em uma única data é um ato exterior, que nenhum benefício traz à nossa condição espiritual. Ou seja, eu deixar de comer carne ou não na Semana Santa, na Quaresma ou na Sexta-feira Santa, não faz diferença nenhuma espiritualmente para mim, se eu não tiver como referência a transformação íntima e a melhora constante, né? Todo e qualquer jejum deve ser de ordem moral, como, por exemplo, deixar de usar a maledicência em nosso dia a dia. Aí sim nós estaremos fazendo jejum, né? Quando nós jejuamos em relação às nossas imperfeições. Então, se eu quero fazer um jejum verdadeiro, um exemplo está aqui, ó. Então, eu vou deixar de falar mal das pessoas. Aí sim eu estou fazendo um jejum daquilo que me faz mal, né? Entendendo isso, não precisamos entrar em debate com as pessoas que vivenciam as tradições sobre esse período, podendo assim, sem qualquer problema, vivenciar as tradições com os familiares que preferem o peixe, evitando o atrito desnecessário. Não é porque nós sabemos que não faz diferença que nós precisamos entrar em qualquer atrito ou discussão. Vamos vivenciar com os nossos familiares. Aliás, como nós sabemos, essas oportunidades até normalmente são oportunidades onde nós conseguimos reunir a família e ter um dia agradável, um bate-papo, de matar a saudade, de rever e ter uma reflexão ali mesmo em conjunto sobre a nossa família, né? Então, não iremos entrar em debate, né? Mas olha só, depois da Sexta-feira Santa, nós temos o quê? O que nós vivenciamos normalmente no sábado de Aleluia? O que muitas pessoas fazem no sábado de Aleluia, né? Tradicionalmente, tem aquela festa onde se malha o Judas, né? Por que se malha o Judas? Porque, historicamente, sabe-se que Jesus foi crucificado porque Judas traiu Jesus e entregou Jesus ali aos seus algozes, né? Mas, para nós compreendermos essa questão de malhar o Judas, nós precisamos entender que tudo que nós fazemos na nossa vida gera energia, gera vibrações. E que o próprio Jesus, que foi o único que sofreu todas as consequências da atitude de Judas, quando passou para o mundo espiritual, a sua primeira atitude foi buscar Judas e perdoá-lo. Então, se Jesus perdoou Judas, quem sou eu para julgá-lo? Quem somos nós para julgar Judas? E quando nós compreendemos que tudo na nossa vida gera uma vibração, uma energia, que é endereçado para aquele que nós estamos emitindo, nós vamos compreender que todas as vezes que nós fazemos isso, esse espírito chamado Judas vai receber essa carga de energia que está exatamente de acordo com aquilo que a gente emitimos. Olha só, se nós sabemos disso, já não é mais tempo de vivenciarmos essa festa, essa tradição de malhar o Judas. Ao contrário, se nós entendemos a questão de que tudo que nós fazemos geramos vibrações, é momento de nós vibrarmos pelo bem das pessoas, pelo bem do planeta, pelo bem daqueles que sofrem, pela renovação daqueles que estão em erro e assim por diante, né? Então, essa questão dessa prática nós devemos abolir mesmo da nossa existência e entender que o primeiro que perdoou Judas foi Jesus. E se Jesus perdoou, quem somos nós para julgarmos, né? Então, olha só, pessoal, para nós concluirmos, nós vamos ver que a doutrina espírita não compartilha da ideia de nenhum ato exterior ou parcial, trazendo aos seus adeptos a necessidade da interiorização da fé, de forma raciocinada e constante,
culminando nos efeitos da nossa reforma íntima, né? Então, olha só, nenhum ato exterior para nós da doutrina espírita faz diferença. Não adianta nós deixarmos de comer carne ou fazermos qualquer ato se aquilo não está no nosso sentimento. Para nós da doutrina espírita, os verdadeiros atos, os verdadeiros sacrifícios são de ordem espiritual. Quando nós deixamos de praticar alguma imperfeição, quando nós tentamos combater algum defeito para nos transformarmos em pessoas melhores. Então, o verdadeiro sacrifício é nós buscarmos essa transformação íntima que vai fazer com que a gente seja melhor para nós, melhoramos para a nossa família, para os nossos próximos e, consequentemente, quando nós praticamos a lei de amor, justiça e caridade que Jesus nos ensina, aí sim nós estamos agradando a Deus, independente do período do ano. Então, não é comer carne ou peixe que vai nos fazer melhor, mas sim nos transformarmos numa pessoa mais amável, mais caridosa e mais amorosa para todos aqueles que nós encontrarmos no caminho. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado.